Senhoras e senhores, estamos cumprimentando-os porque estamos iniciando o programa Diálogo Espírita, a doutrina espírita passada limpo. Nesse momento, passamos uma pequena prece, pedindo sempre, somos eternos pedintes, a luz, a compreensão de Deus nosso Pai, do Mestre Jesus, para conosco, para com a pobre humanidade ainda sofredora, para que possamos caminhar juntos, ombro a ombro, rumo àquilo que viemos fazer aqui na Terra, ao desiderato do bem e do amor ao próximo. E também queremos agradecer por estarmos mais uma vez aqui, conversando com saúde, com paz, com harmonia. E que assim seja. O trabalho que iremos fazer hoje, a irmã Ângela e eu, o Vitinho, toda a equipe da ACOM, da Sociedade Espírita Francisco Cândido Xavier de Santa Cruz do Sul, é homens de fé. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Jesus está em Mateus, capítulo 7, versículo 24. Os grandes pregadores do Evangelho sempre foram interpretados à conta de expressões máximas do cristianismo. Na galeria dos tipos veneráveis da fé, entretanto, isso somente aconteceu quando os instrumentos da verdade efetivamente não olvidaram a vigilância indispensável ao justo testemunho. É interessante verificar que o Mestre destaca entre todos os discípulos aquele que lhe ouve os ensinamentos e os pratica. Daí se conclui que os homens de fé não são aqueles apenas palavrosos e entusiastas, mas os que são portadores igualmente da atenção e da boa vontade perante as lições de Jesus, examinando-lhes o conteúdo espiritual para o trabalho de aplicação no esforço diário. E conforta-nos assinalar que todas as criaturas em serviço no campo evangélico seguirão para as maravilhas interiores da fé. Todavia, cabe-nos salientar em todos os tempos o subido valor dos homens moderados que, registrando os ensinos e os avisos da Boa Nova, cuidam desvelados da solução de todos os problemas do dia ou da ocasião, sem permitir que suas edificações individuais se processem longe das bases cristãs imprescindíveis. Em todos os serviços, o concurso da palavra é sagrado e indispensável, mas aprendiz algum deverá esquecer o sublime valor do silêncio a seu tempo, na sua obra superior do aperfeiçoamento de si mesmo, a fim de que a ponderação se faça ouvida dentro da própria alma, norteando-lhe os destinos. Está aí a lição de hoje, que fala muito em fé, os homens de fé. E eu pergunto à irmã Ângela o que ela achou do Evangelho,
que faça a correlação e demais apontamentos. Cumprimentos, irmã. Gratidão em primeiro lugar por estarmos aqui mais uma vez. Aos nossos irmãos que estão em casa, nossa gratidão também, que estão nos ouvindo, que irão ainda nos ouvir ou nos assistir. Que Deus abençoe a todos. Fazendo a correlação, sim, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, fora da caridade não há salvação. Contudo, nós vamos então começar a analisar em primeiro lugar o que Jesus, nos traz nessa mensagem. Este versículo de Mateus 7:24 faz parte do Sermão da Montanha. Edificarmos nossa casa sobre a rocha. O que significa isso? Representa a nossa vontade de buscar a transformação moral, mudar as nossas atitudes, para que sejam alicerçadas nos ensinamentos de Jesus. Assim, nós vamos estar construindo a nossa vida com bases seguras, não importando os desafios e tempestades que iremos enfrentar. Estaremos firmes na nossa fé, na nossa vida futura, sendo resistentes, conscientes de nossas próprias fragilidades, nos entregando a Deus e confiando, permanecendo em pé sempre. Ainda Paulo nos fala no Evangelho que se nós falássemos todas as línguas dos homens e dos anjos e não tivéssemos caridade, seríamos como um metal que soa ou como um sino que tine. O que ele quis dizer? Quer dizer, ele poderia usar os mais belos discursos, podemos usar as mais belas palavras apropriadas, como traz aqui nessa mensagem de Homens de Fé, com todo o engenho, com toda a arte da oratória. Se não tiver a caridade, ou seja, se não sentisse o que falava, se não praticasse o que dizia, nada significaria. Então vejam, Jesus aqui fala, ainda nessa mensagem. É interessante verificar que o Mestre destaca entre todos os discípulos aquele que lhe ouve os ensinamentos e os pratica. Então não basta apenas ouvir, estudar, ter uma boa oratória, ter uma boa formação intelectual, nós temos que colocar em prática. Tanto a nossa formação intelectual, ao bem nosso, do nosso próximo, como todos os ensinamentos espirituais que Jesus nos deixou, como todo o conhecimento que nós temos, colocar em prática no nosso dia, ou que ele diz, edificar a nossa casa interior. É uma tarefa fácil isso? Não, com certeza não é, mas nós não temos mais como adiar. Nós somos espíritos imortais e temos que ter consciência de que nós estamos em um processo evolutivo, em um mundo de expiações e provas, contudo no momento de transição planetária. Nós somos passageiros nessa viagem, ou seja, nós precisamos um dos outros. Em tudo dai graças. Eu lembrei desta frase. E eu digo mais, tudo que nós aprendemos na teoria, se nós não praticar, o aprendizado cai. Tudo. Em tudo. O médico que não pratica, só aprende a teoria, por isso que ele está sempre, nos últimos anos ele vai já trabalhar no hospital, depois ele faz mais um tempão, ele tem que praticar. Se ele não praticar, ele só vai saber a teoria. O engenheiro, o construtor de estradas, o militar que não pratica a ordem unida, todo dia ele não vai aprender a marchar. Não vai, ninguém vai aprender. O pedreiro, se ele não começar lá de ajudante de obras,
Ele nunca vai ser um pedreiro. Ele vai sempre ser um meia-colher, como chamam. Ele tem que praticar, construir, fazer, colocar a mão na massa. Para ser bom. Para ser bom, para praticar o aprendizado do mestre. Para ter amor no coração, temos que praticar. Como praticar amor no coração? Como praticar amor no coração? Parece que isso não tem prática, parece que é só teoria. Então eu preciso falar, pregar e praticar. O amor no coração é um treinamento dificílimo. É mais que ser médico. Muito mais. São 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos de prática, 50 anos de prática para conseguir ter amor no coração. Já pensaste nisso, irmã? Já pensaram nisso, irmãos? Como é difícil ter amor no coração, isso é a prática que Jesus fala aqui na lição. Edificar a tua casa sobre a pedra, sobre a rocha, para que ela fique firme e permaneça firme e no primeiro vento não venha ruir. O que achou? Assim como o irmão Antônio disse agora, de praticar, de pregar, né? Aí vem uma responsabilidade muito grande. Tem uma história do Gandhi, eu até trouxe aqui, que certa vez ele foi procurado por uma senhora com um filho que tinha o hábito de comer açúcar. Aquela mãe ficou sabendo que o Gandhi tinha a qualidade, a habilidade de ensinar. Após ouvi-la, Gandhi pediu que voltassem 15 dias. E ao voltarem, foram orientados sobre como alimentar o seu mau hábito. Então a mãe perguntou a Gandhi: não havia feito essas observações da primeira vez que foram lá? E Gandhi respondeu: é que eu também possuí o hábito de comer açúcar. Preferi primeiro aplicar a orientação em mim mesmo, para depois transmiti-la a outro. Então vejam só a importância. Primeiro, treinamento. Ele também tinha o hábito, aquele mau hábito de comer açúcar, que provavelmente estava fazendo mal àquela criança. Mas ele também tinha esse hábito. Como ele iria passar uma orientação para alguém se ele não praticava em si mesmo? Então vejam a importância de nós trabalharmos a nossa evolução interior. Da mesma forma como nós acordamos de manhã, escovamos os nossos dentes, comemos, trabalhamos, essas ações são normais para o nosso dia a dia. Nós precisamos ter consciência de que não somos apenas um corpo. Nós somos um espírito que está habitando um corpo. Este corpo vai desaparecer com o tempo. O espírito não. Ele é eterno. Então, para que nós limpemos as marcas que possam ficar ou não deixar marcas no nosso perispírito, temos que fazer a limpeza da nossa sujeira interior, da nossa casa. E o que são elas? O nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso egoísmo. Vejam a humildade de Gandhi. Ele teve humildade de reconhecer que ele não tinha condições, porque ele estava também fazendo de forma errada. Assim nós temos que seguir o exemplo de Jesus, que Jesus nos deixou. Nos colocar no lugar do outro, né? Ter responsabilidade nas nossas ações. Como Paulo traz aqui no Evangelho, no capítulo 15. Diz assim, Paulo diz mais. Ele define a verdadeira caridade, mostra não somente na prática da beneficência, mas na reunião de todas as qualidades do coração, na bondade e na benevolência para com o próximo. Desenvolvendo esses sentimentos, essas qualidades em nós, nós estamos fortificando, fortalecendo a nossa casa interior. Nós vamos sim poder auxiliar de maneira mais amorosa, concreta, aqueles irmãos que estiverem necessitando e a nós mesmos. Nós é que saímos ganhando.
Nós é que somos beneficiados. Toda vez que eu faço um bem a alguém, não é aquela pessoa que está ganhando, sou eu. Sou eu que estou me beneficiando disso. Dia desses, fizemos uma exposição sobre o valor da palavra. E dizia, de acordo com os nossos livros evangélicos, dizia que a palavra bendita, ela sempre será bem ouvida. E as pessoas vão beber da sua bênção. Por outro lado, a palavra maldita, o grito, aquele que fere, aquele que de forma animal até combate outras pessoas, um mau combate, faz o contrário. E fala na lição de hoje do silêncio. Quando nós, por isso, e aí que eu quero entrar. Quando nós não tivermos o que falar de bem, olha bem, de bem, que vai engrandecer, que vai levantar a outrem, façamos silêncio. Façamos silêncio, sim. Esse silêncio será muito mais importante do que essa palavra que vai ferir a outra pessoa. O silêncio para ouvir. O silêncio para ouvir principalmente a voz divina, a voz de Deus. Porque quando fazemos silêncio para escutar a voz de Deus, com certeza escutá-la-emos. Vamos pensar nisso? Se não tiver que dizer uma palavra que edifique, não diga nada. Tome a água da paz. Coloque na boca a água do grande Chico Xavier. A água que cura. E só engula quando estiver em paz contigo próprio. Nós temos uma mensagem que cai muito bem para esse momento desse estudo, dessa reflexão, do livro Alvorada do Reino, do nosso irmão Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, que diz assim: a assistência social é a fraternidade em ação. Sem ela, indiscutivelmente, os nossos mais preciosos, arrazoados, verbalísticos, não passariam de belos mostruários sonoros. É necessário teorizar com o exemplo, se desejamos argumentar com eficiência e segurança, no campo de nossas realizações. Trabalhemos auxiliando-nos uns aos outros. Hoje é o nosso dia, agora é o momento. O auxílio aos outros é a nossa oportunidade. Auxiliar é a honra que nos compete. Sigamos assim destemerosos e firmes na convicção de que o Senhor permanece conosco. E, indubitavelmente, alcançaremos amanhã a alegria e a paz do mundo melhor. Que nós possamos realmente refletir e olhar a nossa casa interior, nossa vida, nossos sentimentos, nosso presente dado por Deus para a nossa própria construção. Construir a nossa felicidade sobre algo que seja duradouro, que seja firme como a rocha, que perpetue em várias existências, que possamos, ao longo de nossas várias vidas futuras, ir construindo cada vez mais a solidez da nossa rocha interior, da nossa casa, para assim nos tornarmos espíritos mais evoluídos, termos condições de auxiliar mais. Porque, como diz a mensagem, o auxílio aos outros é a nossa oportunidade. Como eu disse antes, não é a do outro, é a minha. Todo bem que eu fizer, eu estou fazendo a mim mesma. Eu estou fortificando, eu estou estabelecendo
metas, construções seguras para as minhas vidas futuras. E para essa também. E assim, dessa forma, nós vamos nos tornando seres melhores, mais tranquilos, mais serenos, passando bons ensinamentos aos nossos filhos, ensinando eles também desde pequeninos a edificar a sua casinha interior, para que eles também se tornem adultos mais felizes, que eles possam ter mais oportunidades boas em suas existências. O ensinamento do Mestre Jesus, e principalmente as suas palavras e o seu exemplo, foram deturpados. Ainda hoje, nós espalhamos ódio em nome de Jesus. Ou não? Pensemos nisso. O Cristo histórico, aquele que viveu 33 anos e pregou 3 dos 33, esse deixou só exemplo de humildade, de altivez nas suas convicções. Sim, ele disse: dai a César o que é de César. E disse que o meu reino não é deste mundo. Ele não queria o reino material. Ele nunca quis. Ele não queria o reino da riqueza. Nunca quis. O reino dele não era deste mundo e não é deste mundo. Acontece que os homens, depois de 300, 400 depois dele, mudaram os seus ensinamentos. Os homens, que agora recomeçam a aprender, e temos que recomeçar. Eu me incluo nesses homens todos aí também. Temos que recomeçar o aprendizado de Jesus, de novo, do zero, talvez. Do zero. Ele dava outra face, lembram disso? Ele dava outra face. Ele não julgava. Quem sou eu para julgar? Ele ajudava sempre. Ele não feria ninguém. Quando Jesus feriu alguém, ele se desdobrava e desdobrava para não ferir ninguém. O Chico teve aí até pouco tempo atrás, e o Chico deu também esse exemplo para todos nós. O Chico, há poucos anos aí, 2 décadas, estava aí conosco, o grande Chico Xavier, que deve ser ainda o nosso exemplo. Não podemos esquecer do Chico Xavier. Eu falava de Jesus, eu vou falar agora do Chico. Vamos seguir o que o Chico nos ensinou. E vamos seguir aquela humildade, aquela paciência, aquela calma, aquele valor maior que ele tinha dentro de si. Um homem de fé e de caridade. Irmã Ângela, para as últimas considerações e a prece. E assim como o nosso irmão Chico, que também trabalhou as suas qualidades enquanto estava aqui nessa existência, ele foi vivenciando dia após dia, procurando colocar em prática todos os ensinamentos que ele tinha com os mentores, com os ensinamentos de Jesus, que nós também podemos fazer o mesmo. Então, neste momento, agradecendo ao nosso Pai Maior por essa oportunidade que temos de estar aqui mais uma vez, rogamos humildemente a nossa Mãe Maria, a este ser amantíssimo, amoroso, que possa velar por cada um de nós, abençoando nossas famílias, amparando em todos os momentos. Gratidão por tudo que temos e que somos. Que a luz do Mestre Jesus nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja.